Salve, amada igreja, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Pega minha espada ali. Os nossos pastores pegou eu de surpresa hoje, mas tudo é para a glória de Jesus. Eu louvo a Deus uma vez mais pela vida dos nossos pastores. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 5 do Salmo 23. Salmo 23. Aleluias. O título deste salmo é a felicidade de termos o Senhor como nosso, a felicidade de ter o Senhor como nosso pastor. Agora vamos para o verso de número 5. Preparas toda a igreja. Preparas o quê? Ainda em pé, nós vamos para o Salmo de número 78. Verso de número 19. E falaram contra Deus e disseram o quê? Porventura preparará o Senhor uma mesa no deserto? Agora bora para Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 11. Eu estou lendo esses versículos para vocês entenderem a mensagem. Aceitando o chamado de Deus. Esse é o tema da mensagem, viu? Aceitando o chamado de Deus. Bora lá para Mateus 8:11. Todos juntos? Mas eu vos... assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos... Deus tem uma mesa preparada para ti esta noite, para você entender o chamado de Deus para a tua vida. Aleluia. Pode se assentar. Glórias a Deus. Amados irmãos, às vezes, nós demoramos de aceitar o chamado de Deus para nossas vidas. E até mesmo os pastores, obreiros da casa do Senhor, demora a entender o chamado de Deus para a sua vida. E o chamado de Deus para o seu ministério. Mas Deus tem um convite, o chamado dele para todos. Aleluia. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E também são poucos escolhidos a chamada específica que é o ministério do Senhor. E eu louvo a Deus que Deus tem dado pastores segundo o seu coração para a obra do Senhor aqui nesta cidade. Aleluia. E às vezes para a gente entender o chamado de Deus para nossas vidas, às vezes a gente pergunta, poderá Deus preparar uma mesa para mim no deserto?
Poderá Deus prever ou prover para mim no deserto? E poderá Deus também preparar uma mesa perante os meus inimigos? Aleluia. Deus é um Deus de provisão. Muitos são os planos dos homens, aleluias. Muitas são as previsões dos homens, mas ainda bem, a que prevalece é o plano de Deus na nossa vida. Aleluia. Olha como o chamado de Deus, às vezes Deus põe nós em muitas situações para a gente entender o seu chamado. E uma delas é preparar uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. E ainda, Deus faz algo extraordinário, quando alguém se levanta contra os homens de Deus e contra nós todos escolhidos de Deus. O que acontece? Acontece que toda a ação que você tem perante os seus inimigos, Deus reage de acordo com tua ação perante aqueles que se levantarem contra ti. Deus sempre reage. Aleluia. E como Deus age ao nosso favor perante os nossos inimigos? E quando Ele age, aleluias. A gente olha para a igreja e fala assim, a gente olha, quando a gente está aqui na responsabilidade, e os pastores também, eles olham, todo mundo aí, aleluias, pode sair do óleo. Agora o pastor tem esta batalha para não sair do óleo. Aleluias. Aí quando o pastor não sai do óleo, aleluias, Deus prepara o óleo e dá mais unção para ele, e ainda faz algo mais extraordinário, e o meu cálice transborda. Isso significa ter alegria perante as guerras, as batalhas, e quando eu os levante, o Senhor transborda o cálice dele com alegria no Espírito Santo. É uma alegria que transcende todo entendimento, porque como que nós vamos nos alegrar na presença daqueles que levantam contra nós? Aleluia. É o trabalhar de Deus. Você tem um chamado de Deus, então não rejeite o chamado de Deus para a tua vida. Aleluia. Aí o povo de Deus também pergunta: poderá Deus preparar uma mesa para mim no deserto? Aleluia. Olha o que Deus fez com aquele povo. Aleluias. No deserto, às vezes Deus nos prepara e nos capacita no deserto. O próprio Jesus foi tentado no deserto, e ele como sumo pastor. Aleluias. Glórias a Deus. No deserto que é forjado o caráter do cristão pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo te conduz, às vezes, ao deserto. Aleluias, para te capacitar. E a capacitação chama-se unção. É que Deus dá, aleluias, para você. E às vezes Ele te unge no deserto. Aleluias. Glórias a Deus. Poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Aleluias. É no deserto que Deus faz brotar água da rocha. É do deserto que vem o maná do céu. É no deserto que você vive debaixo da provisão do Senhor. É no deserto que você apenas espera no Senhor. Porque no deserto não tem provisão e nem tampouco previsão. Aleluia. Mas ainda bem que servimos um Deus que tudo provê para aqueles que atendem o seu chamado. Aleluia.
Agora tem, o bom na nossa caminhada é que Deus levanta, aleluias. Ele pode até levantar um órfão e uma viúva, aleluias. Ele pode levantar até o menor do rebanho, aleluias, para também preparar uma mesa, aleluias, para você, e onde você menos espera, onde o líder às vezes menos espera, Deus usa para prover uma mesa preparada para o seu líder espiritual, porque Deus honra aquele que aceita o seu chamado, aleluia. E o melhor de todos, e a melhor de todas, a mesa está no porvir, aleluia. Virá do ocidente e do oriente, aleluia. Nós somos do ocidente e os demais irmãos lá do Japão afora, o Oriente Médio, é do oriente, aleluia. Deus juntará, aleluia, dos 4 cantos da terra, do oriente e do ocidente, e Ele tem uma mesa preparada nos céus, para aquele que aceitou o chamado de Deus aqui na terra. Deus tem preparado uma mesa nos céus, onde assentaremos com Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus também é Deus de família, de geração em geração, o nome do Senhor é proclamado e glorificado, aleluia. Deus é Deus de família, Deus também é Deus dos vivos, aleluia. Deus também é Deus da sua família, e Deus prepara uma mesa para a minha família e para a tua família, aleluia. Lá no Salmo 128 fala dessa mesa, aleluia. Antes um pouquinho no verso anterior ele fala, aleluia, que nós os provedores, o líder da casa, comeremos do suor do nosso rosto, e a sua esposa será como a videira ao redor da casa. Significa que a esposa é coluna da casa, é nos 4 cantos da casa. A mulher é videira. Por que videira? Videira aponta para o vinho. Ela às vezes a mulher até amassada à beira da mesa, à beira dos 4 cantos da casa, mas a mulher provedora de paz e alegria no seu lar, aleluia, aleluia. E os filhos é como oliveira à beira da sua mesa, aleluia. E aí, e a oliveira depois de amassada, muitas das vezes o seu filho passa também pelo deserto, passa pela mesa, aleluia, dos seus inimigos, mas ele também, aleluia, para aquele que teme ao Senhor e espera no Senhor, Deus ao redor da sua mesa, da sua família, os seus filhos será como oliveira. Oliveira produz o quê? Aleluia. O próprio Espírito Santo está capacitando essas crianças, esses jovens, adolescentes, nossos filhos, a ser como oliveira. O que é oliveira? É aquele que aprende a ser conduzido pelo Espírito, viver em Espírito e andar em Espírito. Que estas palavras se cumpram na vida dessas crianças, adolescentes e jovens, e o nome do Senhor será glorificado na vida dos teus filhos, porque Deus tem preparado esta mesa para a tua família, aleluia. E que estas palavras se cumprem em nossas vidas, aleluia, porque o melhor de Deus ainda está por vir, aleluia, aleluia. E quando chegarmos no céu, aleluia, o próprio Jesus já fez esse chamado e este convite, aleluia. E somos felizes porque participaremos das bodas do Cordeiro, aleluias, aleluias, à beira da mesa com o Senhor, no partir do pão, que significa comunhão, aleluia,
e do cálice, aleluia, onde o Senhor nos servirá primeiro, aleluia, olha que coisa linda, aleluias, o primeiro o Senhor vai nos servir, para depois nós nos servi-los com adoração, aleluias, e dizemos: santo, 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 é o Senhor Deus poderoso, aleluias, glórias a Deus, que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, adorado para todos sempre, seja o nosso Deus Todo-Poderoso, glorificado para todos sempre, onde prostraremos e adoraremos o Senhor para todos sempre, e a presença do Senhor será permanente. Por enquanto apenas recebemos visita do Senhor, mas Ele será permanente, aleluias. Como será maravilhoso aquele dia, Senhor, quando nós estaremos com o Senhor. Gostaria que você ficasse de pé agora para a gente orar por você. Você que deseja renovar sua aliança, diante da mesa do Senhor que Ele preparou para ti, esta noite, mesa de reconciliação, mesa de salvação. Não sei como você está adentro daqui, como você está como Jesus, mas fala assim: eu vou lá na frente, aleluia, aceitar o chamado de Jesus para a minha vida, porque Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que você pede e pensa, em nome de Jesus. Se esta palavra falou contigo esta noite, em nome de Jesus eu te convido você a voltar para a mesa do Pai, em nome de Jesus eu te convido você para tomar esta atitude, para a glória de Jesus. Vem em nome de Jesus, que nós orarmos por você, para a glória de Jesus.